Hoje a gente vai dar uma avaliada aqui em 7 altcoins, tá? Foram pedidas lá no grupo aberto. Se você não tá no grupo aberto, tá? Procura por Oficial Samuca Trader, tá bom? Você pode digitar aí no Telegram Trader Samuca Oficial, tá bom? E vir fazer parte aqui do grupo da comunidade aberta, tá? Que são 2.000 membros. Aqui foi feita aqui uma enquete, tá bom? Pedindo altcoins para serem avaliadas. Se você não tá, procure, entre no canal do Telegram para você também pedir a sua análise, tá bom? Então hoje a gente vai ver aqui o que o pessoal pediu. Essas 7 moedinhas aqui, tá bom? Rave, SkyEye, River, BSB, ZEC, IXBT e TST, tá bom? Começando por BSB, que a gente já tá com ela na tela. A gente tem aqui um falso rompimento no gráfico diário, tá? Bastante volatilidade, tá bom? Mas falsos rompimentos, né? Busca de liquidez, tá? Geralmente é seguida com muita armadilha, tá bom? Então a expectativa de BSB, desde o momento que a gente passou dos 94 centavos e beliscou ali, é a gente voltar aqui abaixo desse pavio, tá bom? Então BSB tem tudo para voltar nos 30 centavos, tá bom? Dava para saber que ela ia ali? Sim, quando ela armou esse pivôzinho de alta aqui na live de membros ontem, a gente comentou que ela iria ali na casa de $1, tá? $1, $1,05, $1,10, era o alvo dela, até ultrapassou esse alvo, tá bom? E ao rejeitar esse movimento, automaticamente ela teve um movimento de impulso, tá? Movimento esse de impulso, no gráfico de 4 horas, a gente vê aqui os 3 corvos negros, né, que são 3 candles sequenciais de cor contrária após uma ruptura de uma máxima histórica, geralmente indicando um movimento de reversão, tá? E a gente agora tem um paviozinho, é totalmente normal que a gente vá caindo e vá deixando pavio para ser capturado, para buscar essa liquidez. A gente também caiu com bastante volume no gráfico de 1 hora, a gente sobe sem muito volume, captura aquela liquidez, valida a estrutura fechando um gráfico de 1 hora ali em cima e marreta para baixo, tá bom? Então a expectativa agora é a gente voltar aqui nos 30 centavos, tá? Talvez só depois que virar o dia, talvez a gente ainda abra o dia verde, ainda existe uma possibilidade de a gente fazer um pullback aqui nos 70 centavos, tá? Isso aqui não tá descartado e geralmente, tá? Geralmente a moeda para no meio do caminho, tá bom? Entre o topo e entre o fundo e fica consolidada, tá? Então a gente forma um topo, a gente tem um fundo aqui também e geralmente a moeda fica por aqui assim, ó, tá? Para fazer exatamente uma indução, pra galera que abrir long, acreditar que a moeda não vai cair, que retraiu o Fibo, retraiu o Fibo, não sei o que, aí fica abrindo long, bota o stop aqui, a expectativa é que nos próximos dias a gente venha aqui para baixo, tá? Então tem que ter muito cuidado aí com a BSB, porque isso aqui não é um movimento normal, isso aqui é um movimento de captura de liquidez, tanto que a gente está caindo vertical. Poderia ser mais intenso? Poderia, mas aqui a gente tem uma zona de liquidez que foi capturada, se manteve abaixo, aqui a gente beliscou aqui, né, nessa outra zona de liquidez, tá tentando segurar, muita gente abre long, olhando para pontos de suporte, etc e tal, então a gente tem bastante liquidez, a gente deve trabalhar nessas zonas de liquidez antes da pancada final, tá? Eu não acredito que ela vá segurar aqui por esse meio do caminho para entregar novas máximas históricas, sendo que o gráfico semanal ele está vermelho e olha aqui onde é que está o pavio. Exatamente, 29 centavos. A expectativa é que a gente vá ali. A gente também pode olhar para o gráfico de 4 horas e ver que o nível de sobrevenda está em 15 centavos. Tá? O diário, 1 hora em sobrevenda está em 37. Então o mínimo que a gente deveria corrigir seria 37 centavos. Só que para vir nos 37, a gente vai formar mais um dia vermelho. E isso aumenta a probabilidade de a gente vir no 4 horas em sobrevenda. Tá? Então 15 centavos não está descartado, que está aqui embaixo. Não gostaríamos de ver isso, por isso que estamos considerando os 30 centavos. Tá? Que é essa primeira zona de liquidez para também ver se a gente vai conseguir rejeitar para voltar naquele topo de 1,20. Por enquanto, nada feito. Por enquanto, a gente tende a vir aqui para baixo, tá? Então toma muito cuidado. Eu não abriria longs aí, tá bom? A gente pode até usar gráficos curtos para pegar alguns movimentos. Então, linhas de tendência dentro de uma tendência de baixa, tá? Quando são rompidas, tendem a intensificar o movimento.
tá bom? A gente acabou de perder esta linha de tendência. Inicialmente a gente vai vir aqui para os 52, acredito eu, e perdendo 52 a gente vem para cá para os 46. É óbvio, né? São os pontos ali de últimos fundos. Ok, nada demais. Perdeu os 46, marreta vai cantar com força, tá? Então toma cuidado aí com BSB. Rave, quando a gente vem para Rave, né, teve uma subidinha hoje, tá? Nada excepcional ainda. A gente não voltou para capturar essa liquidez. É óbvio que a gente ainda se mantém, né, dentro da estrutura aqui desse topinho anterior. A gente foi, né, extrapolou, voltou, segurou de novo, segurou pela terceira vez, mas isso, né, não garante que ela vai segurar aqui por agora. Por quê? Por que que não garante? Porque a gente não veio limpar essa liquidez aqui, ó. Então ela ainda tem espaço para corrigir um pouco mais, tá bom? O gráfico de 4 horas é totalmente normal que a gente tenha esse tipo de candles, porque é uma zona que a gente tem bastante liquidez, tá? Sempre acima desses topinhos, dessas regiões. É uma região de bastante liquidez, então tem muita venda, tem muita gente que veio comprando ao longo do tempo e acaba saindo no zero, acaba vendendo. A gente vê, né, isso constantemente. A moeda em plena tendência de baixa, tentando acumular. Um possível Adão e Eva, né? Uma queda mais acentuada e um fundo arredondado que não tem nada validado, mas é possível, só que sem validação nenhuma, com volumes predominantes de venda, tá bom? Então, não tá muito legal. Eu particularmente não acredito que ela vai ganhar força para subir daí, embora ela tenha segurado nessa zona de fake suporte, tá? Para mim, ela teria que dar-lhe uma marreta aqui embaixo para segurar e depois a gente discutir uma alta voltando aqui para os 2,87 e eventualmente aqui atrás em 3,80, tá bom? Então, eu não faria nada em Rave. Agora, entendo quem quiser entrar nessa moeda, tá? O que você pode fazer é talvez olhar para uma FIBO daqui, porque foi sim um movimento direcional, tá bom? Então, você pode talvez tentar pegar ela aqui nos 75 centavos, entre os 80 e 75 centavos. Cara, eu botaria o stop aqui no 68, tá? Eu não colocaria aqui embaixo não, porque se perder 68, ela vem para cá, tá bom? Mas, de qualquer forma, tem que ficar ligado, porque geralmente esse tipo de movimento assim, mais verticalizado, seguido com muito volume de venda, né, volume de venda predominante, não é algo muito bom. Então não é algo que eu gostaria de estar participando. Lembre-se que o gráfico semanal ele está verde e pelo gráfico semanal a gente poderia ir nos 95 centavos. Onde a gente bateu? $1. Então pelo gráfico semanal a gente já abateu esse alvo. Pelo gráfico mensal, é possível da gente ir para os $12, mas ainda está cedo para a gente discutir isso, tá bom? Então, não vamos olhar para isso por enquanto, vamos olhar para o time frame menor e já foi atingido, tá bom? Então, nada demais aqui em Rave. Eu ficaria de fora, tá bom? Sky foi uma moedinha que a gente viu muito na live de membros, quando ela estava aqui ainda, que a gente comentou do pivô de alta no gráfico semanal que ela já tinha feito, né? Ela estava formando um pullbackzinho, esse pivô de alta aqui, ó, tá? Ela estava exatamente aqui no meio do caminho. Se você é membro, você vai se lembrar disso. Se você não é, você tá perdendo. Mas lá no canal oficial de Samuka Trader, tá? E agora ela tá extrapolando todos os alvos, né? Então, ela está em descoberta de preço. Embora tenha alvos, ela vai formando pivôs ao longo do caminho e entregando outros alvos. O que a gente faz nessa situação? Olha, a gente espera pontos de sobrevenda e tenta entrar com stop abaixo da última barra semanal. Simples assim. Então, a gente tem um ponto bem definido aqui dos 45 centavos. Se a gente vier, né, se esse 1 hora em sobrevenda ele acontecer, né, desde que o 1 hora em sobrevenda ele esteja acima dos 45 centavos, de preferência 50, 55, né, um pouco distante da abertura do gráfico semanal, a gente pode pensar em compras para um reteste do topinho, tá? E eventualmente até um pouco além, tá bom? Agora a gente tem um pavio aqui que eventualmente, futuramente, a gente vai buscar esse pavio. Então isso não é algo muito bom, a gente precisa observar com cautela, tá? A gente pode diminuir o gráfico aqui, né? E olha, a gente está entregando um pivôzinho de alta aqui, mais um pivôzinho de alta. A expectativa que eu tenho para Sky é uma ida ali entre $1 e 1,15, tá bom? Minha expectativa é que ela venha para cá, entre $1 e 1,15. Mas lembre-se que
que o gráfico semanal está verde, o gráfico mensal está verde. O gráfico mensal abriu em 35 centavos. A melhor compra que a gente vai ter dentro desse cenário é o diário em sobrevenda, que a gente não tem indício ali, semanal 4 horas em sobrevenda, que é a correção do gráfico semanal. Mas o semanal tá verde. Então, o melhor tempo gráfico para a gente comprar hoje é o 1 hora em sobrevenda, se o mercado entregar essa oportunidade pra gente. A gente precisa ficar acompanhando essa moeda aqui, porque ela tá em descoberta de preço, tá? Olha lá, topos e fundos ascendentes, sem nenhum indício, volumes de compra aqui, ó, tá? Aqui não é a zona de compra, tá, pessoal? Não é a zona de compra, mas ela deve trazer alguma retração em breve. Não acredito que ela vai subir reto assim, tá? Dificilmente, não acredito nessa possibilidade. Tem formações gráficas aqui não muito legais, mas não é aquela formação gráfica de reversão, mas uma correção no tempo gráfico maior. Tendência de alta, vai distribuindo em cunha, corrige um tempo gráfico maior, entrega um outro pivô. É assim que funciona, tá? Então, por enquanto, movimento normal. O que a gente pode esperar aí, no meu ver, 1 hora em sobrevenda pode dar uma boa entrada. Se bateu 15 minutos em sobrevenda antes das 21 horas, ali nos 63 centavos, olha, pode ser uma baita entrada, tá? Porque o diário, ele abriu em 46. Então, se a gente cai para 63 centavos antes das 21 horas, provavelmente o próximo dia abre extrapolando aqui a tampa, mais uns 20, 30%, tá bom? E a gente, consequentemente, teria que botar o stop aqui nos 47, tá? Abaixo dessa abertura aqui, ó. Tá bom? Não esqueça disso, tá bom? Vamos acompanhar aí a virada dela. A gente também tem a River, tá? River que veio aqui na zona de suporte, aqui essa zona de demanda, exatamente igual a Rave, né? A gente tem aqui um padrão que é deixado a liquidez para cima, a gente extrapola, vai lá em cima no alvo, retrai, faz uma armadilha, vem aqui, estopa todo mundo, entrega o alvo final. No meu ver, isso aqui parece agora um range de acumulação, tá bom? Porque a gente tem aqui uma LTBzinha e a gente tem, ó, essa região aqui. Então se assemelha muito com uma acumulação. Eu não estou dizendo que vai subir agora, tá? Ainda é possível que ela volte aqui embaixo, porque a gente tem esse pavio aqui. Então ainda é possível que ela venha trabalhar ali embaixo, tá bom? Mas essa estrutura que vem aqui desde o dia, se a gente considerar o dia 9 de janeiro ou o dia ali 24 de janeiro, desde final de janeiro, validado, né? Até agora, cara, são 5 meses. Então isso aqui se assemelha muito com uma acumulação, porque a gente perde esse fundo e a gente não dá segmento, a gente fica ali trabalhando ali. Claro que ela pode vir aqui mais para baixo, e deve vir. Mas acredito que se fizer isso vai ser uma oportunidade para uma volta aqui nos 10 dólares ou algo ali parecido com isso, tá? Por enquanto, eu não faria nada nela, tá? Esperaria algo mais sólido, algo mais concreto, mais uma busca de liquidez, alguma coisa do tipo. Eu não faria nada em River agora, tá bom? Mas a gente pode sim observá-la para eventuais entradas em breve, mas não por agora, tá bom? Gráfico semanal segue vermelho, tá? Isso aqui não é um candle de reversão, isso aqui ainda se assemelha com um pullback, por isso que eu acho que a maior probabilidade é a gente ainda vir aqui embaixo para depois discutir uma reversão. Então, é esperar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência, tá bom? Zcash, olha, Zcash tá com possível pivô de alta no gráfico semanal, tá bom? A Zcash tá bonita. Por quê? Porque ela entrega o movimento de baixa, tá? E ela rompeu esse topinho aqui. É óbvio que era para esse rompimento de topo ser originalizado daqui do dia 2 de março. E a gente também não buscou esse pavio aqui, ó. Então ela tem pontos positivos e tem pontos negativos, tá bom? Neste momento, tá? Neste momento, eu acredito que a maior probabilidade, como ela veio acima desse fundo aqui, ó, tá? Primeiro que eu não acreditava que ela fosse passar, mas no momento que ela passou, invalida o que eu acho, não importa mais o que eu acho, tá? No momento que ela passou, a probabilidade aumentou substancialmente para ela vir aqui estopar todo mundo aqui, ó, entre 550 e 590 dólares. A gente pode também pegar um pivôzinho de alta aqui para ver se existe alguma confluência para ali, para aquela região. Então pego daqui para cá, olha lá, ó, até a máxima 580 dólares, sim, ela pode voltar ali, tá
bom? Você pode também pegar um gráfico de 4 horas, tá? E ela não pode mais perder 390 dólares, tá bom? 390 dólares. Dá para pensar em entradas? Cara, dá para fazer entrada de várias formas aí, mas lembre-se que ela não pode mais vir abaixo dos 390 dólares, porque senão ela invalida esse movimento de alta e ela pode voltar tudo, começando ali com os 298 dólares e perdendo os 298, ela pode ir lá para 200 dólares de novo, tá bom? Então, é um suposto pivô? Sim, é um suposto pivô, mas olha, eu deixaria um stop muito bem desenhado aqui nos 377 dólares ou aqui embaixo nos 370 dólares, porque se perder, a marreta canta. Enquanto não perder, a probabilidade é ali lá nos 500 e lá vai bolinha, tá bom? Essa é a probabilidade. Nós querendo ou não, é a probabilidade. Belezinha, belezuca, IXBT, o que nós temos aqui em IXBT? Vamos lá. IXBT, gráfico diário, a gente tem aqui uma ruptura de LTB não validada, porque a gente não buscou esse pavio aqui, muitas moedas não buscaram esse pavio, tá bom? Então não é algo que eu ache, como é que eu posso dizer? Que eu acho que vai entregar uma nova máxima histórica, a gente ainda não rompeu aqui, ó, esse fundinho anterior, a gente está abaixo dele, então não tem nenhum movimento invalidado aqui, o que a gente tem são topos e fundos descendentes, tá? Topo, fundo, e a gente está vindo caminhar para um topo descendente, tá bom? É apenas isso, tá? Um gráfico maior, pode ser até no gráfico mensal, fazendo algum tipo de retração estrutural. Então, o que a gente pode esperar para a IXBT é uma retração de movimento. Repare que não está muito distante, mas 4,3 até os 6 centavos. Olha, eu acho que está bem nas regiões de alvo aqui, tá? Geralmente a gente vem nos 50% ou no meio do caminho, então eu consideraria ali entre os 5 e 6 centavos como um alvo aí plausível de IXBT. A gente pode até pegar aqui um pivôzinho de alta aqui, ó, um suposto pivôzinho de alta que não é um pivôzinho de alta, só para ver um alvo ali 4.8, 5, 6, tá? Essa região aqui de Fibo é o eventual alvo de IXBT. Não acredito que ela vai estourar a tampa, mas não importa o que eu acho. A princípio, só uma retração de Fibo. TST, então isso aqui é um movimento de impulso, tá bom? TST, a gente tem aqui uma ruptura de LTB. Samuca, mas isso aqui é uma ruptura de LTB válida? Sim e não. Por quê? Porque a gente tem esse pavio aqui, mas a gente precisa ser coerente e entender que ele estava muito distante, tá? Então, moedas assim que estão muito distantes, né, do pavio, às vezes acontece de não ir buscar, tá? E isso foi seguido de, olha, 4 candles sequenciais no gráfico semanal, tá? Então isso é muito, muito, muito relevante. Por quê? Porque isso é um movimento direcional. Repare que a velocidade de movimento ela é inferior a todo esse movimento. Se você for pegar aqui, ó, desta barra aqui, ó, tá? Que é onde o preço está agora, até ali a zona mínima, cara, foram 245 dias. E aí a gente sobe em 4 semanas, 21 dias. Consegue ver que o movimento de alta ele é muito mais rápido, muito mais veloz do que a queda? Então isso é um movimento direcional. É um movimento de possibilidade de uma reversão acontecendo. A gente também perde o fundo sem continuação desse pavio aqui, ou melhor, a gente invalida essa estrutura do momento que a gente voltou acima. O preço está acima? Está acima. Então, se o preço voltar aqui nos próximos dias, ele vai dar uma entrada, porque isso aumenta a probabilidade. A gente vira aqui nos 7,8. Nós estamos falando de mais de 100% de alta, tá? E eventualmente até aqui em cima, porque a gente tem liquidez aqui em cima também. Vai depender de quando a gente chegar aqui nos 8 centavos, 9 centavos, como que o mercado vai reagir. Porque se ele rompe e continua o movimento, aí ele vai lá para os 40 centavos. E isso, cara, já é 10x o valor atual. Tá bom? Pode parecer um pouco de loucura, mas olha o movimento direcional. Que lindeza que tá acontecendo aqui, ó. É muito bonito, pessoal. Muito bonito. Tá bom? Gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas. Não tem nenhum indício de reversão por enquanto, tá? Então, é óbvio que vão ter retrações de movimento. Não é isso que eu tô dizendo, mas a
probabilidade, ó, tá vendo? Ó, movimento de impulso, 3 dias seguidos de alta. A probabilidade é a gente ver, né, em zona de Fibo se o mercado vai conseguir segurar. Então 2,2, um pouco abaixo dos 2 ali, tá? 2 centavos. Se segurar, isso aumenta a probabilidade de continuar subindo. Quer dizer que vai? Não. Porque o mercado pode subir em V. Tem a Rave como exemplo, algumas outras moedas que também subiram muito retos, tá bom? Olha, isso aqui tá com movimento de alta, no meu ver, bem claro aqui, tá? Rompendo aqui todos os topinhos anteriores, 1, 2, 3 topinhos anteriores, tá? O topo válido seria esse aqui, tá? Esse aqui seria o topinho válido. Nós rompemos ele. Então isso, né, do jeito que o fechamento tá aqui, ainda não estamos no domingo, mas se fechar assim, isso aumenta a probabilidade de ser uma onda 1 para uma retração normal de acontecer, para um pivô de alta. A gente pode até especular aqui, ó, esse pivô de alta aqui com alvo lá nos 8,8, que coincidentemente está dando aqui. A gente teria que ter uma semaninha vermelha, ou não precisa ser uma semana, mas um gráfico de 5 dias, um gráfico de 3 dias, armar algum pivô ali, cara, para validar aquela estrutura lá. Não quer dizer que precise disso, porque o mercado ele pode entregar essa alta e depois ele entregar um pivô e ir lá em cima, tá bom? Mas tudo tá apontando para esse movimento direcional aí em TST, tá? Tá muito bonito, diga-se de passagem, tá muito bonito. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o seu like, vai lá pro grupo aberto, Trader Samuca Oficial, o grupo do Telegram, o canal do Telegram aberto, para você pedir a sua análise nos próximos vídeos. Tamo junto.